Postiga, diretor do jornal A Voz da Póvoa. Vou moderar este último bloco. Saúdo todos os 6 candidatos à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim no próximo dia 1 de outubro e neles todos presentes também aqui nesta sala. O primeiro grande tema tem a ver com as freguesias da Póvoa de Varzim, independente da reorganização administrativa. A Póvoa de Varzim é constituída por 12 freguesias e começava já pelo Vítor Pinto, muito sinteticamente, Vítor. O Bloco de Esquerda concorda com as políticas autárquicas para as freguesias? O que é que faria de diferente? Bom, eu para as políticas autárquicas estava a perguntar em geral ou as políticas que o PSD tem feito. É que eu não conheço nenhumas propostas em concreto do PSD até agora, ainda não vi o programa deles, aliás, tal como há 4 anos, pelo menos não é divulgado, não o vejo assim, já fui ao site e não vi nenhuma proposta. O que nós dizemos, e desde há muito tempo, é que nós somos contra todo tipo de centralismo. Seja o centralismo de Lisboa em relação ao Porto, seja do Porto em relação à Póvoa de Varzim e as outras comunidades aqui à volta, seja em relação ao centralismo que existe das freguesias mais urbanas da Póvoa de Varzim em relação às outras. Achamos que se todos pagamos os mesmos impostos, todos temos direito aos mesmos serviços. Quais são as prioridades da esquerda, Vítor? Infelizmente não é isso que tenha acontecido. Há razões históricas para que isso aconteça, mas também há uma certa inércia dos poderes políticos e autárquicos para que isso assim se mantenha. E porquê? Porque a maior visibilidade que é dada à Póvoa de Varzim é precisamente na zona mais central, na zona urbana. E é aí que se aposta todos os investimentos, todas as obras, todos os melhoramentos urbanísticos, esquecendo-nos muitas vezes de que existem pessoas nas outras freguesias. Nós se dermos um passeio por essas freguesias do interior, e não falo daquelas mais distantes, falo até, por exemplo, de Beiriz e Argivai, praticamente não temos passeios nas ruas, os equipamentos sociais que existem não são suficientes, há pouca visibilidade, até mesmo na comunicação social, todas essas freguesias, a importância que é dada é nitidamente menor do que o que é feito nas freguesias mais centrais. Eu não sei se falta mais dinheiro para as juntas de freguesia. O que falta é uma maior atenção para com as pessoas que lá vivem. Não sei como é que têm sido geridas as verbas para essas juntas de freguesia, a maior parte delas são do PSD também. O que nós temos vindo a ouvir nos últimos anos é que as freguesias estão esquecidas. As pessoas pagam os mesmos impostos, mas não têm os mesmos direitos. Nós queremos que esse paradigma tem que ser modificado. A época das obras, das grandes obras e mamarrachos e rotundas acabou. Creio que é o tempo de nos virarmos mais para essa democracia e para essa igualdade. Prestar mais atenção às freguesias do interior, construir mais acessibilidades, por exemplo, se for necessário, seguramente melhorar as vias que existem e dar condições para que as pessoas aí se possam fixar também. Nós temos vindo a perder população na Póvoa de Varzim, aliás, não é um problema exclusivo da Póvoa de Varzim, é um problema do país, é um grave problema. Além da perda de população, temos uma população bastante envelhecida, vamos ter de cuidar dela no futuro, aliás, temos de cuidar agora mesmo, temos muita falta de equipamento para dar esse apoio à população mais idosa, principalmente, e eu creio que neste momento não estamos a fazer nada em relação a isso. É tempo de acordarmos, é tempo desta autarquia acordar para esses problemas que vêm no futuro e pode-se começar já nos próximos 4 anos. O Bloco de Esquerda tem propostas muito concretas para essas áreas da resposta social. Convidamos todos os poveiros e poveiras a lerem as nossas propostas, conversarem connosco na rua, mas queremos que essa é uma das prioridades. Essas prioridades, com certeza, poderão esbater a diferença que existe entre a qualidade de vida nas freguesias e a qualidade de vida nas zonas mais centrais. Portanto, estas queixas não são novas. Há 4 anos tínhamos exatamente a mesma coisa. E eu gostaria de saber o que é que foi feito de substancial, além dos campos de futebol sintético, o que é que foi feito de substancial para obter uma maior coesão territorial aqui na Póvoa de Varzim e, obviamente, obter também uma maior igualdade que é merecida para todos os poveiros e poveiras, independentemente da zona onde vivam. Muito bem. Diana Vianês, relativamente ao PAN, qual é o retrato que o PAN faz do Conselho da Póvoa de Varzim? Em relação às juntas de freguesia e às freguesias no geral, desconhecemos as políticas que foram feitas pelo PSD nos últimos 4 anos, sou sincera, e desconheço quais são as medidas que elencam no seu programa eleitoral para os próximos 4 anos.
No entanto, não é só na Póvoa de Varzim que se verifica uma maior atenção na cidade, no centro da cidade ou nas freguesias centrais. Obviamente que o orçamento poderá ser uma das medidas a rever. Eu não sei qual é o orçamento de cada junta de freguesia, mas o orçamento também dá autonomia às juntas de freguesia para aplicarem e para fazerem medidas que vão ao encontro da sua população. Portanto, acho que passaria por aí, ou seja, se existem juntas de freguesia, não é para que a Câmara tome conta de tudo e consiga estar em todo lado. É óbvio que está errado apostarmos tudo na cidade, mas também temos que dar autonomia e temos que dar responsabilidade É a favor às juntas de freguesia. da transferência de competências, de algumas competências da Câmara Municipal para as juntas de freguesia? Possivelmente, sim, daquilo que for vantajoso. Acompanhada de devida transferência financeira. Exatamente. Tudo o que dê garantias de que quem está mais próximo daquela população possa servir os interesses da população em questão. Estamos próximo com a agregação das freguesias, infelizmente. Pois, mas também gastamos menos dinheiro em ter... Há alguma preocupação em particular que o PAN identifica nas freguesias da Póvoa? São equipamentos sociais? É ação social? É uma maior aposta em desporto? Cultura? Deixaria isso mesmo para um debate posterior e mais aprofundado, porque, como disse, não estou por dentro das medidas que o PST implementou nestes últimos 4 anos em relação às freguesias, nem que tem previsto para os próximos 4 anos, estou a ser sincera. Obrigado. José Rui Ferreira, a CDU acha que há uma dicotomia entre a sede do Conselho e as 12 freguesias? Bom, em relação à questão das freguesias, permita-me que coloque aquilo que para nós é uma questão política essencial, que é, em nome da defesa da autonomia do poder local democrático, nós defendemos a reposição das 12 freguesias do Conselho da Póvoa. Isso é fundamental. Nós defendemos isso em tempos e já defendemos neste governo e com esta maioria, portanto, que houvesse uma reposição das freguesias. Infelizmente isso não foi para a frente, mas nós não abdicamos disso. Nós vamos continuar, é uma garantia que damos a todos os povos. Nós vamos continuar a lutar pela reposição das freguesias. Aliás, o que aconteceu aqui na Póvoa ilustra perfeitamente o caso, por exemplo, da União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Bariz e Argibai, digamos, dos malefícios que esteve esta imposição de uma agressão. O PSD entendeu, e através do famoso ministro Relvas, impor esta agregação de freguesia e parece um desastre. O caso aqui da Póvoa, que nós vimos... Dr. Relvas, agora Exato, agora. O que nós vimos é que, inclusivamente, chegámos a ter cenas lamentáveis com ex-presidentes de costas voltadas, em rota de colisão, etc. Bem, enfim, uma questão é essencial é esta. Segunda questão, a própria lei prevê a delegação de competências nas freguesias. Nós pensamos, isto deve ser visto caso a caso. Nós entendemos que isso é uma linha que deve ser trabalhada e desenvolvida. Ver caso a caso que delegação de competências pode ser feita. Terceira questão, eu neste ponto vou ser muito mais concreto. Outra questão que tem a ver com a questão da rede de transportes. Nós temos que pensar o Conselho da Póvoa como um todo, as potencialidades que existem ao nível das freguesias, estão muito subaproveitadas ainda. E a construção de uma rede de transportes concelhia é absolutamente essencial. Esta rede de transportes pode passar, primeiro, passa pela nossa autarquia, aproveitar os mecanismos legais para ter voz na definição dessa rede, porque nós podemos ter uma palavra, percebe, em relação a isso. Segunda questão tem a ver, por exemplo, questões tão simples quanto esta, a questão do título andante. O título andante é um título de transporte, para as pessoas menos familiarizadas, que permite que eu, com o mesmo título de transporte, possa utilizar mais de um meio de transporte, até diferentes, por exemplo, o metro, não é? E transportes públicos de passageiros, as caminhonetas, as famosas caminhonetas. E eu, como utilizo o metro do Porto, eu vejo muitas vezes muitos jovens, estudantes, que andam a estudar no Porto, e eles muitas vezes vêm a correr e aquilo porque se perdem. Portanto, há ali, e tem que comprar 2 passos, etc, etc. Outra questão que tem a ver é o seguinte, a questão das portagens na A28 também tem a ver com as nossas freguesias. Porque nós não nos podemos esquecer, nós somos um concelho que em termos de distribuição, digamos, em termos humanos, a sua distribuição é muito assimétrica. A sede do nosso concelho fica numa ponta, digamos, numa fronteira,
E, portanto, a questão das portagens na A28, nós continuamos a entender que se deve continuar a lutar por isso. Outra questão muito concreta que tem a ver com o seguinte, tem a ver com, é absolutamente necessário completar a rede de saneamento nas freguesias onde ainda não está completo, que é nomeadamente, tanto quanto sei, Laundes, Tela, Balazar e Rados. É inadmissível que 40 e tal anos já depois do 25 de Abril, e eu refiro aqui o 25 de Abril, porque o 25 de Abril, uma das maiores conquistas que teve, na nossa opinião, tem exatamente a ver com o poder local democrático. E o poder local democrático, a seguir ao 25 de Abril, uma das coisas que abraçou em primeiro lugar foi exatamente esta questão do saneamento. Esta era uma questão que nós devemos dar uma prioridade total e absoluta. Isto, digamos, algumas das ideias... São estas suas propostas, se for eleito Presidente da Câmara, que se vai incidir... Se for eleito Presidente da Câmara, ou se for eleito vereador, ou se não for eleito, se me permite, nós continuamos a lutar por isto, certo? Qualquer que seja, digamos, o lugar que nos destina o sentido de voto dos eleitores, nós vamos continuar a lutar por isto. Muito bem. Dr. Miguel Fernandes, qual é, digamos, o seu olhar para as freguesias da Póvoa de Varzim? Tem a ver com a reforma. Não, estou a olhar para o desenvolvimento das freguesias, quais são as áreas que o PS acha como prioritárias para serem implementadas nos próximos 4 anos, se for eleito, e quais as propostas que tem para as freguesias, no fundo? O problema principal das freguesias tem a ver com a mobilidade. Neste caso, nós, se formos eleitos, vamos implementar um sistema multimunicipal de transportes coletivos em parceria com a área metropolitana do Porto, que liga a cidade e as freguesias segundo uma visão intermodal de qualidade com frequência adequada às necessidades reais dos cidadãos. Defendemos também construir parques de estacionamento na periferia, complementados com interface de transportes públicos, de modo a aliviar o trânsito do centro da cidade. Defendemos também uma rede de pistas cicláveis, de forma a podermos haver as pessoas possam, neste caso, passear e deslocarem-se para a cidade ou para as freguesias de bicicleta. Abrir a Marginal a Norte, neste caso concretamente no espaço que tem a ver com a Póvoa, na zona do campo de futebol, para Aveiro-Mar, abrir a Marginal a Norte, acho que é fundamental no sentido de desenvolver Aveiro-Mar, no sentido de permitir uma outra coisa à Póvoa. Qualquer pessoa que se desloca do interior, qualquer turista que chega à Póvoa, acontece que ao chegar à Póvoa... A gente já vai falar do turismo, se puder... Não estou a falar de turismo, estou a falar de mobilidade, não é? E, portanto, neste caso, qualquer pessoa que chega à Póvoa, ao chegar, ou vira para a esquerda, neste caso, sem querer, como não há estacionamento, vai acabar por ir parar a Vila do Conde. Para a direita está impedido. E, portanto, está impedido porquê? Qual é o motivo principal porque aquele espaço não é permitido a circulação automóvel? São 200 metros em que não tem crianças a brincar, não há nenhuma atividade lúdica naquele espaço onde está impedido a passagem de automóveis. Portanto, isso é fundamental, essa passagem. O Sr. Presidente da Câmara argumenta que existe, neste momento, foi feito, e muito bem, a zona pedonal que liga até a Boçadora e Estela. Os passadiços. Os passadiços, muito bem, portanto, mas isso não chega. A mobilidade em termos de Aveiro-Mar está encravada porque eu lembro-me da altura em que foi fechada a Marginal, na altura um dos argumentos é que para ali era Marrocos. E para ali, não é? Faz parte da cidade. A cidade só se pode desenvolver para norte. Para além da mobilidade, alguma outra área de intervenção? Dentro da mobilidade, nós proponemos pelo prolongamento do metro até Amorim. Faz todo o sentido. Porquê Amorim? Porque Amorim existe uma zona industrial que precisa desenvolver e tem espaço para desenvolver. O que acontece é que, quer em Laundes, quer em Amorim, não existem terrenos livres. Portanto, como é que nós podemos chamar os investidores, como é que nós podemos criar emprego, se porventura não estamos a criar as condições para que os terrenos sejam livres, possam ser oferecidos a quem quer investir? É evidente que não será só os terrenos livres, é necessário diplomacia económica, procurar haver simplificação de processos para quem quer investir na Póvoa e, neste caso, concretamente, abordou-se a questão económica em termos de que não havia, isto ainda dentro dos impostos, que
por causa da derrama que as empresas não pagam. Não, é um parênteses. As empresas não pagam derrama, isso é atrativo. Mas o que se passa na prática é que elas ficam em Vila do Conde. Portanto, não vêm para a Póvoa. É só esse o fator? Não é? Muito bem. Engenheiro Aires Pereira, além de ser candidato do PSD, é líder do movimento Todos Somos Poveiros e por diversas vezes ouvimos dizer que quer um Conselho Uno com iguais oportunidades para todos em todas as freguesias. É esse o trabalho que fez ao longo destes 4 anos e que se compromete a fazer para os próximos 4, se for eleito? Naturalmente, eu acho que o grande problema que as pessoas têm ao falar sobre as freguesias é que só se lembram delas a um mês das eleições e, portanto, não conhecem a realidade local, não vão às freguesias e não acompanham aquilo que são os investimentos que têm sido feitos ao longo, nomeadamente, destes 4 anos. Eu só para lhes dar uma nota, nestes últimos 4 anos, investiram-se num conjunto de obras, infraestruturas, equipamentos, 21 milhões de euros. 21 milhões de euros que foram investidos no conjunto das nossas freguesias. E, portanto, é preciso que as pessoas percebam o que é que está em curso, tudo aquilo que foi feito na Vila da Beira-Mar, nomeadamente em toda a orla marginal. Basta puxar a memória atrás e ver o que aquilo era quando iniciámos este trabalho há 4 anos e aquilo que é hoje, sob o ponto de vista da recuperação, sob o ponto de vista da atratividade, sob o ponto de vista de termos deslocado claramente as pessoas que iam para sul passaram a ir para norte. Agora, há aqui algo com o qual eu estou completamente em desacordo, é por isso que nós vamos a eleições, cada um tem o seu projeto, cada um apresenta as suas propostas, que é a questão de darem primazia ao automóvel relativamente ao peão. Eu acho e penso desta forma que o peão e as áreas lúdicas e as áreas para serem fruídas por todas as pessoas devem ser o mais descontaminadas possível do uso do automóvel. Eu sei que muita gente coloca sempre o automóvel em primeiro lugar e pensa sempre em função do automóvel. Eu penso de forma diferente, admito que as outras pessoas tenham outras propostas, tenham outra forma de ver, tenham outras ideias, mas eu penso desta forma e, portanto, digo de forma clara, não estou aqui a fugir, portanto, à questão, comigo, com a proposta que eu apresento aos poveiros, não haverá naturalmente abertura à circulação automóvel naquele troço. Foi uma conquista que já tem mais de 25 anos de devolução ao peão, de fruição, e basta lá andar a pé, para se perceber o valor que as pessoas dão àquilo, a quantidade de crianças que lá há, a quantidade de pessoas que andam de bicicleta, a quantidade de pessoas que usufruem daquele espaço. Admito, Sr. Doutor, a opinião diferente, para mim não tem nenhum problema. Eu não penso dessa forma, Sr. Doutor. Pronto, está resolvida a questão. Eu não penso dessa forma. A minha proposta é outra. O meu modelo de cidade é diferente do seu. Pronto. E nesse sentido, queria-lhes dar nota da importância dos parques que estão a ser feitos na freguesia da Estela, na freguesia de Rados, feitos... Qual é as áreas prioritárias para as freguesias para os próximos 4 anos? Nós temos vindo a investir muito naquilo que nós chamamos os centros cívicos, o local onde as pessoas se encontram. É exemplo disso, este último investimento que se está a iniciar em Terroso, que teve ainda por cima com participação PEDU, de todo aquele eixo ser recuperado, ou seja, nós temos investido muito naquilo que são para nós os eixos onde as pessoas se encontram e aquilo que de mais genuíno as nossas freguesias têm, e por isso aposta no Centro Histórico de Ratos, aposta naquilo que é o Centro Cívico da Estela, com o novo Parque Urbano. Temos vindo a investir neste sentido. Neste mandato já vamos em 22 milhões de euros de investimento direto por parte da Câmara Municipal naquilo que tem a ver, naturalmente, com os equipamentos desportivos, que são uma âncora de fixação de população, são uma âncora em que os jovens, portanto, tenham um sítio onde estar, equipamentos culturais há espalhados em todas as nossas freguesias, a questão dos equipamentos sociais, que há um conjunto de associações que têm equipamentos disso. A Câmara não tem que se sobrepor àquilo que existe da sociedade civil para resolver esses problemas. Pedro Guimarães, qual é a visão do CDS e o Pedro enquanto candidato à Câmara para as freguesias? O que é que propõe fazer, o que é que acha como prioritário ser concluído ou concretizado? Olhando para toda a Póvoa,
há uma diferença muito grande entre as freguesias que pertencem à cidade e todas as outras freguesias. E, portanto, defendo Temos um logo à conselho a partida- duas velocidades? Temos um nessa conselho a duas velocidades. E defendo à partida, tenho utilizado este conceito de uma póvoa com freguesias sem fronteiras, exatamente para caminharmos no sentido da velocidade única. Verificamos nas freguesias e por via de o chamado taticismo político, tem-se verificado todo o investimento nas freguesias de forma muito dissonante. As freguesias onde não existe concorrência política são freguesias que têm mais dificuldade de aceder, de ter investimentos. E as freguesias que efetivamente existe concorrência política, há uma maior facilidade da Câmara em rapidamente fazer investimentos. E, portanto, eu discordo em total com este taticismo político da forma como se faz o Isso é investimento quase um desafio nas para todos os freguesias. partidos apresentarem candidatos em todas as freguesias, porque assim teríamos todas as freguesias por igual. É verdade. Mas, no ponto de vista daquilo que é o investimento, a um Presidente de Câmara cabe a responsabilidade de olhar para um Conselho pelo todo de forma igual e não de forma partidária para as suas freguesias. Quando eu digo de forma partidária, no ponto de vista, da concorrência política, creio que foi bem percebida a mensagem. Vemos o caso de Balazar, a freguesia mais distante da Póvoa, uma freguesia com muitas necessidades e, efetivamente, uma freguesia com muito pouco. E quais são as necessidades da freguesia de Balazar? Muito bem. Continuando, em termos Uma. daquilo que é a necessidade, eu já lá vou, daquilo que é a necessidade, uma necessidade transversal a todas as freguesias, concentra-se na questão do ambiente. Na questão do ambiente, nomeadamente na questão das recolhas de lixo, pois a tarifa é igual para todos e não há igual tratamento aos poveiros naquilo que é a recolha de lixo. E há também e isso verifica-se em várias freguesias, por não haver a recolha de lixo, no fundo, com mais permanência, há situações que tornam-se desagradáveis e, portanto, há um novo olhar que é preciso ter para todo o Conselho nesta componente do ambiente, promovendo também, junto das pessoas, num grande plano de comunicação, também a correta utilização dos contentores, mas acima de tudo criando condições melhores também para que as pessoas possam colocar o seu lixo. Mais alguma prioridade só para rematar? Esta prioridade do ambiente é para todas as freguesias. Certo. Ao nível também dos ecopontos. Os ecopontos para lixos agrícolas e outro tipo de lixos têm absolutamente fundamental, porque verificamos que este tipo de lixos são colocados muitas vezes nos contentores do lixo doméstico e muito rapidamente enchem, transbordam e, portanto, temos aqui na questão ambiental aquela que é a grande preocupação do CDS para todo o Conselho. Outras questões relacionadas também com as freguesias. O tempo já está quase no fim. Para terminar, se quiseres só rematar duas ou só três para rematar, prioridades. portanto, a transferência de competências para as freguesias para que não estejam sempre para desenvolver os seus planos estratégicos e ter um desenvolvimento uniforme, não estejam que estar sujeitos ao pedido e àquilo que é depois a decisão da Câmara, dá hoje, não dá, ou dá aquele e não dá outro, e, portanto, defendo que haja uma transferência de competências para que haja um claro plano de desenvolvimento para as freguesias e com condições para o efeito. Mesmo para terminar, e o último ponto, naquilo que diz também respeito às freguesias e que é o campeonato interfreguesias e que diz respeito também a todos os poveiros e que tem um envolvimento muito grande de todos. Eu defendo que o interfreguesias e também pelo investimento forte que tem e defendo a continuidade deste campeonato, mas noutro modelo, em modelos em que as associações e os clubes que participam sejam efetivamente os responsáveis pela gestão daquele campeonato e que o campeonato tenha um regulamento, tenha uma forma de funcionar que seja pela união de todo o Conselho e não desestruturado e pela desunião. Vamos só para o último tema deste debate e eu escolhi a questão do turismo.
Por aquilo que eu tenho ouvido e lido de todos os partidos, trata-se de um vetor importante para o desenvolvimento do Conselho. Há, digamos, propostas concretas de vários partidos relativamente a esta área e atendendo, obviamente, à localização geoestratégica da Póvoa de Varzim, é um dos grandes desafios para o futuro. Diana Vianês, relativamente ao PAN, o turismo, obviamente, é uma prioridade. Quais são algumas das medidas ou das propostas que gostaria de implementar ou de ver implementadas na Póvoa de Varzim? Bem, tendo em conta que será provavelmente a última questão e eu gostaria de focar mais temas do programa do PAN, eu diria que tendo o turismo o peso que tem na Póvoa de Varzim, cabe à Póvoa de Varzim ser uma cidade que acolha os turistas ou que lhes fomente curiosidade de uma forma positiva. E quando falo isso, falo que numa cidade onde existem corridas de touros, onde existam tiros ao pombo, corridas de galgos, atividades relacionadas com columbófilas, e onde não haja uma verdadeira mobilidade relativamente à mobilidade suave, ou seja, apostas na mobilidade suave, não está propriamente na vanguarda, ou seja, o turismo atualmente não quer só praias, quer uma cidade vanguardista, quer uma cidade que esteja preocupada com políticas ambientais, e nesse aspecto eu gostaria de referir ambientais e de bem-estar animal, que são os pontos que eu gostaria de referir aqui. E relativamente à mobilidade sustentável e à mobilidade suave, eu gostaria de referir que o PAN, e acredito que os turistas teriam todo o gosto de visitar uma cidade onde a mobilidade em bicicleta não fosse tão reduzida como está neste momento, porque ela é reduzida ao lazer e de uma forma muito escassa. Gostaria também de ver criados postos de carregamento públicos gratuitos para automóveis elétricos, que, a meu ver, ou pelo menos que eu tenha conhecimento, eles não existem. Seria uma forma também de fomentar a passagem pelo concelho, isentando também, obviamente, o pagamento de estacionamento destes veículos. Portanto, reduzir o consumo das energias fósseis ficaria bem no postal, digamos, da Póvoa de Varzim. Também podemos sugerir ainda, em relação às empresas que operam no concelho, sugerir, quando da renovação da concessão destas, que elas contenham uma cota mínima, digamos, na sua frota de autocarros elétricos. Nós temos de estar, não vou dizer na vanguarda, porque já não estaremos na vanguarda, mas isto é uma questão pertinente, ou seja, a Póvoa tem que apostar na mobilidade sustentável e não tenho visto isso a ser uma preocupação. Relativamente à questão do bem-estar animal, que me faltou também referir e que também acho que é um motivo de orgulho, ou seria um motivo de orgulho e um motivo de visita à cidade como exemplo, seria as políticas de bem-estar animal irem ao encontro daquilo que é necessário. Ou seja, eu não critico o que tem vindo a ser feito pelo atual Presidente da Câmara, sei do protocolo que foi feito com a Associação Acerca. Embora a associação esteja feliz com o protocolo, como é óbvio, como qualquer associação estaria, não me parece que seja suficiente. No entanto, também diria que isso não se reduz apenas a um protocolo como uma associação. Isso não vai resolver o nosso problema no Concelho relativamente ao bem-estar animal e ao controle populacional, ou seja, é preciso aplicar medidas que garantam a esterilização como base de um controle populacional ético, ou seja, apoiar os cidadãos que não tenham propriamente, não consigam suportar este custo, e não só os cidadãos individuais, mas sim aqueles que se calhar estão à margem daquilo que é o conhecimento público, que
são cidadãos que se dedicam pessoalmente a acolher animais, ou seja, a fazer o trabalho da autarquia, acolhem dezenas de animais nas suas casas, Já quando percebemos têm que o é. emprego deles e estão a fazer o trabalho da autarquia ao mesmo tempo. Portanto, gostaria de ver uma Póvoa mais modernizada, digamos, e acho que isso atrai turismo inevitavelmente. Muito bem.